Sobre a verdadeira negação. Professor, em uma das suas palestras aos alunos, você disse que, quando surge um problema, se deveria resolvê-lo imediatamente. Como se deve fazer isso? Krishnamurti. Para resolver um problema imediatamente, você tem que compreender o problema. É a compreensão de um problema uma questão de tempo ou é uma questão de intensidade de percepção? Uma intensidade de ver? Vamos dizer que eu tenho um problema. Sou vaidoso. É um problema para mim no sentido de que ele cria conflito, uma contradição dentro de mim. É um fato que sou vaidoso. E existe também o outro fato que é eu não querer ser vaidoso. Primeiramente, tenho que compreender o fato de que sou vaidoso. Tenho que viver com esse fato. Eu devo não somente estar intensamente atento ao fato, como compreendê-lo integralmente. Agora, é a compreensão uma questão de tempo? Posso ver o fato imediatamente? Não posso? E a instantaneidade da percepção, do ver, o dissolve. Quando vejo uma cobra, há uma ação imediata. Mas não vejo a vaidade do mesmo modo. Quando vejo a vaidade, ou gosto dela e, portanto, continuo com ela, ou não a quero, pois origina conflito. Se isso não gera conflito, o problema não existe. A percepção e a compreensão não pertencem ao tempo. A percepção é uma questão de intensidade, do ver. Um ver que é total. Qual é a natureza do perceber algo inteiramente? O que dá a alguém a capacidade, a energia, a vitalidade, o impulso para lidar com alguma coisa de maneira imediata, com toda a sua energia não fragmentada. Perdão. No momento em que se dividiu a energia, tem-se o conflito e, portanto, não existe o ver. Não existe a percepção de algo em sua totalidade. Agora, o que lhe fornece a energia para fazê-lo saltar quando você vê uma cobra? Quais são os processos que fazem com que tanto o ser orgânico como o psicológico, o ser inteiro, pule de modo que não haja nenhuma hesitação, de modo que a reação seja imediata? O que é que interveio nesse movimento instantâneo? Várias coisas intervieram nessa ação, que é imediata: o medo, a proteção natural, a qual precisa estar ali, o conhecimento de que a cobra é uma coisa mortal. Ora, porque não temos a mesma ação energética em relação à dissolução da vaidade? Estou criando a vaidade como um exemplo? Existem várias razões que contribuíram para a minha falta de energia. Gosto da vaidade, o mundo baseia-se nela, é o fundamento do modelo social. Ela me dá um certo senso de vitalidade, uma certa qualidade de dignidade e de diferenciação. A impressão de que sou um pouco melhor de qualquer um. Tudo isto obstrui essa energia que é necessária para dissolver a vaidade. Nestas circunstâncias, ou analiso todos os motivos que obstruíram a minha ação, que obstaram de dispor de energia para lidar com a vaidade, ou percebo o fato de modo imediato. A análise é um processo temporal, é um processo de adiamento. Enquanto estou analisando, a vaidade continua e o tempo não irá acabar com ela. Desse modo, tenho que ver a vaidade em sua totalidade e careço de energia para esse ver. Ora, reunir a energia dissipada requer fazer isto não somente quando se defronta com um problema como a vaidade, mas concentrar essa energia o tempo todo, mesmo quando não existir nenhum problema. Nós não temos problemas o tempo todo. Há momentos em que não temos problemas. Se nestes momentos acumulamos energia, acumular no sentido de estarmos despertos, então quando o problema surge, podemos defrontá-lo e não passar pelo processo de análise. Professor, existe outra dificuldade? Quando não há problema e não está havendo acúmulo desta energia, alguma forma de atividade mental continua? Krishnamurti. Há um desperdício de energia na simples repetição, na reação à memória, na reação à experiência. Se observar a sua própria mente, verá que um acontecimento agradável mantém-se repetindo. Você voltará a ele. Quer pensar nele e dessa forma ele ganha impulso. Quando a mente está atenta, não há dissipação. É possível deixar que esse ímpeto, que esse pensamento floresça. O que significa nunca dizer isto está certo ou errado, mas viver aquele pensamento até ao final. Ter uma percepção na qual o pensamento possa florescer de modo que chegue ao fim por si mesmo. Poderíamos abordar o problema de outro modo? Temos falado sobre criar uma geração com uma nova qualidade de mente. Como faremos isto? Se eu fosse professor aqui, minha preocupação seria:
E, obviamente, um bom educador tem esta preocupação no seu coração, a originar uma mente nova, uma nova sensibilidade, um novo sentido pelas árvores, pelo céu, pelo firmamento, pelos rios, gerar uma consciência nova. Não a consciência antiga, remodelada no novo formato. Refiro-me a uma mente totalmente nova, não contaminada pelo passado. Se meu interesse é esse, como faço para colocá-lo em prática? Em primeiro lugar, é possível produzir uma mente nova como essa? Não uma mente que seja uma continuidade do passado num novo formato, mas uma mente que não seja contaminada. Isso é factível ou o passado deve continuar a ser modificado pelo presente e colocado num novo molde? Neste caso, não há nenhuma geração nova, é a antiga geração repetida no novo formato. Penso que seja possível criar uma nova geração e pergunto: como farei para experienciar isto, não apenas dentro de mim, mas para exprimi-lo ao estudante? Se percebo algo experimentalmente em mim mesmo, não posso deixar de expressar isso ao estudante. Indubitavelmente não é uma questão minha e do outro, mas algo recíproco, não é isso? Pois bem, como originar uma mente que não seja contaminada? Você e eu somos recém-nascidos. Fomos contaminados pela sociedade, pelo hinduísmo, pela educação, pela família, pela sociedade, pelos jornais. Como iremos transpor a contaminação? Digo que isto é parte da minha existência e a aceito? O que faço, senhor? Aqui temos um problema. Nossas mentes estão contaminadas. Para os mais idosos é mais difícil transpor. Vocês estão comparativamente jovens e o problema é descontaminar a mente. Como isso há de ser feito? Ou isso é possível ou não é possível? Então, como descobrir se é ou não possível? Eu gostaria que vocês entregassem eu gostaria que vocês se entregassem a essa questão. Vocês sabem qual é o significado da palavra negação? O que significa negar o passado, negar ser um hindu? O que entendem pela palavra negar? Já negaram alguma coisa? Existe uma negação verdadeira e uma falsa negação? A negação que possui um motivo é uma negação falsa. A negação com um propósito, com uma intenção, com um olho no futuro, não é uma negação. Se nego alguma coisa com a finalidade de obter outra, isso não é negação. Porém, existe uma negação que não possui nenhum motivo. Quando nego e não sei o que me reserva o futuro, essa é a verdadeira negação. Nego ser hindu, nego pertencer a qualquer organização, nego qualquer credo particular e nessa própria negação me torno completamente inseguro. Conhecem tal tipo de negação e alguma vez já negaram qualquer coisa? Podem negar o passado dessa maneira. Negar sem saber o que ocorrerá no futuro? Podem negar o conhecido? Professor, quando nego alguma coisa, digamos o hinduísmo, há uma simultânea compreensão do que é o hinduísmo? Krishnamurti, o que estávamos discutindo era sobre o surgimento de uma nova mente e se isso é possível. Uma mente que está contaminada não pode ser uma mente nova. Desse modo, estamos falando de uma descontaminação e se isso é possível. E em relação ao tema, comecei por perguntar o que entendem por negação, porque penso que a negação tem muita relação com isto. A negação tem a ver com uma mente nova. Se nego honestamente, sem raízes, sem motivo, essa é a real negação. Agora, isso é possível? Vejam, se não nego completamente a sociedade, a qual inclui a política, a economia, as relações sociais, a ambição, a avidez, se eu não negar tudo isso completamente, é impossível descobrir o que é ter uma mente nova. Por conseguinte, a primeira rachadura da fundação é a negação das coisas que tenho conhecido. Isso é possível? Obviamente, as drogas não farão surgir uma mente nova. Nada fará ela ser originada, exceto uma total negação do passado. Isso é possível? O que dizem? Eu senti o perfume, a visão, o sabor de tal negação. Como posso ajudar a transmitir isso a um estudante? Ele necessita ter uma quantidade muito grande de conhecimentos, matemática, geografia e história, e ainda ser profusamente livre do conhecido, livre de qualquer remorso do passado? Professor, senhor, todas as sensações deixam um resíduo, uma perturbação que leva a vários tipos de conflitos e outras formas de atividade mental. A abordagem tradicional de todas as religiões é negar esta sensação mediante a disciplina e a negação. Mas, pelo que diz, parece acontecer uma intensificação na receptividade a estas sensações, de tal modo que se percebe sensações sem distorção ou resíduo. Krishnamurti, essa é uma questão. Sensibilidade é sensação. Sensibilidade e sensação são duas coisas diferentes. Uma mente que é escrava do pensamento, da sensação, da emoção é uma mente residual.
Ela deleita-se com o resíduo, deleita-se pensando no mundo dos prazeres e cada pensamento deixa uma marca que é o resíduo. Cada pensamento sobre um determinado prazer que você tem deixa uma marca a qual contribui para a insensibilidade. Isso obviamente embota a mente e a disciplina. O controle e a repressão tiram ainda mais o seu vigor. Estou dizendo que sensibilidade não é sensação, que a sensibilidade implica não deixar marca, não deixar resíduo. Assim, qual é a dúvida? Professor, a negação a qual você se refere é diferente daquela que é a restrição da sensação? Krishnamurti, como observar essas flores? Como perceber sua beleza? Estar completamente sensível a elas de maneira que não haja resíduos nem lembranças destas, de modo que quando observá-las novamente, uma hora mais tarde você veja uma nova flor. Isso não é possível se observa como uma sensação e essa sensação está associada com flores, com o prazer. A maneira tradicional é excluir o que é prazeroso, porque tais associações despertam outras formas de prazer e assim você disciplina a si próprio para não olhar. Romper a associação com o bisturi é uma atitude imatura. Então, como deve ser a mente? Como devem ser os olhos para ver essas maravilhosas cores sem que permaneça alguma marca? Não estou pedindo um método. Pergunto como esse estado surge. Caso contrário, não podemos ser sensíveis. É como uma chapa fotográfica que recebe impressões e renova a si mesma. É exposta e novamente torna-se negativo para a próxima impressão. Assim, a mente está purificando a si mesma de cada prazer o tempo todo. Isso é possível ou estamos jogando com palavras e não com factos? O fato que observo claramente é que qualquer sensibilidade residual, sensação, tira o vigor da mente. Eu nego esse fato, mas não sei o que é ser tão extraordinariamente sensível de modo que a experiência não deixe qualquer marca e, não obstante, observo a flor com plenitude, com tremenda intensidade. Vejo como um fato inegável que cada sensação, cada sentimento, cada pensamento deixa uma marca, molda a mente e que tais impressões possivelmente não possam originar uma mente nova. Vejo que ter uma mente nova com impressões é a morte, então nego a morte. Entretanto, não conheço outro estado. Também vejo que uma mente vigorosa, sem o resíduo de experiências, é sensível. Ela experimenta, mas a experiência não deixa marcas a partir das quais extrai mais experiências, mais conclusões, mais morte. Nego uma e a outra não conheço. Como é esta transição da negação do conhecido para o desconhecido surgir? De que maneira se nega? Como se nega o conhecido? Não em grandes e dramáticos acontecimentos, mas em pequenos incidentes. Eu nego quando me estou barbeando e recordo o período agradável que passei na Suíça. Nega-se a lembrança de uma ocasião prazerosa? Ficamos conscientes disso e o negamos? Isso não é algo dramático, não é espetacular, ninguém sabe nada sobre isso. Todavia, esta constante negação de pequenas coisas, as pequenas limpezas, as pequenas iluminações, e não apenas uma grande e vasta limpeza são essenciais. É essencial negar o pensamento como lembrança, agradável ou desagradável, a cada minuto do dia, no momento em que ele surge. Está-se fazendo isso não por algum motivo, não ao fim de adentrar num extraordinário estado de desconhecido. Você mora em Rift Valley e se recorda de Bombay ou de Roma. Isso cria um conflito, torna a mente imputada, uma coisa dividida. Pode ver isso e apagá-lo? É capaz de se manter apagando, não por desejar penetrar no desconhecido? Você nunca poderá saber o que é o desconhecido, porque no momento em que o reconhece como desconhecido, você está de volta ao conhecido. O processo do reconhecimento é um processo de continuidade do conhecido. Como não conheço o que é o desconhecido, só posso fazer uma coisa: permanecer apagando os pensamentos à medida que surgem. Você vê essa flor, sente-a, observa a beleza, a intensidade, o extraordinário brilho dela. Então vai para casa em que vive, que é feia, mal dimensionada. Você mora nessa casa, mas tem um certo senso de beleza e começa a pensar na flor e você apanha o pensamento assim que surge e o apaga. Porém, em que profundidade você apaga? Em que profundidade nega a flor, sua esposa, seus deuses, sua vida económica? Você tem que viver com sua esposa, seus filhos, com esta sociedade horrível e monstruosa. Não pode afastar-se da vida. Mas quando você nega totalmente o pensamento, a dor, o prazer, sua relação é diferente. Portanto, deve haver uma negação total, não parcial,
Não conservar as coisas que lhe agradam e negar aquelas as quais não gosta. Agora, como traduzir o que compreenderam ao estudante? Professor, você disse que ao ensinar e aprender a situação é tão intensa que você não diz. Eu estou ensinando algo a você. Nessa circunstância, este constante apagar de marcas de pensamento tem alguma relação com a intensidade desse estado de ensinar a aprender? Questão muito obviamente. Veja, eu sinto que o ensinar e o aprender são uma só coisa. O que está ocorrendo aqui? Eu não estou lhe ensinando nada, não sou seu professor ou uma autoridade, estou simplesmente investigando e comunicando minha investigação a você. Podem aceitá-la ou deixá-la. A posição é a mesma com relação aos estudantes. Professor, o que deve fazer então o professor? Questão muito. Você só pode descobrir quando está negando constantemente. Já tentou isso alguma vez? E como se não pode dormir nem um só minuto durante o dia? Professor, isso não somente requer energia, senhor, mas também libera uma grande quantidade dela. Questão muito. Mas primeiramente você deve ter a energia para negar.